Bom, então já está gravando. Então, a aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria. Vamos falar sobre feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós estamos na apostila, módulo 3, capítulo 7. Essa matéria está na página 20, tá? Para quem quiser ir acompanhando com a apostila aberta. Então, o que a gente viu na aula passada? Nós vimos ângulos complementares, suplementares e replementares. Os ângulos complementares são aqueles que somados formam 90 graus. Os ângulos suplementares somados dão 180 graus. E os replementares somados dão 360. Então, nós escrevemos o complemento como sendo 90 menos o ângulo, o suplemento 180 menos o ângulo e o replemento 360 menos o ângulo. Na videoaula passada, eu também falei sobre ângulos opostos pelo vértice e que os ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Ângulos opostos pelo vértice a gente simplifica como sendo OPV, de oposto pelo vértice. Então, aqui na figura, os ângulos opostos pelo vértice são o A e o B. Então, o A e o B são iguais e o C e o D também são iguais. O vértice é esse ponto de encontro aqui, ó, é o O. Então, os ângulos opostos pelo vértice, o que é oposto pelo vértice? É um está de frente para o outro, ligados no vértice. Então, esses ângulos, eles são iguais e o C e o D também são iguais. Então, nós vamos precisar desses dois conceitos para trabalhar a aula de hoje, que é de ângulos correspondentes. Então, vamos ver aqui. Nesse desenho, nós temos duas retas paralelas, que é a R e a S, e a transversal T. E nós vamos estudar esses ângulos que se formam nesse feixe de retas paralelas, tá? Vamos ver a nomenclatura, ver quem é igual a quem, quais são os correspondentes, quais que somados são suplementares. É isso que nós vamos analisar nessa figura. Então, vamos começar. Ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são aqueles que são iguais. Vamos olhar a figura. Esse aqui, ó, o amarelo A e o amarelo E. Eles são iguais, por isso eles são chamados de correspondentes. Eles são congruentes. O verde, que é o B e o F. O B e o F também são correspondentes e são congruentes. Congruentes é igual, tá? Só que em geometria a gente diz que um ângulo é côngruo a outro. O G e o C também são correspondentes e iguais. E o D e o H também. Imagine a seguinte coisa, se você pudesse pegar essa reta e deslocar ela aqui para cima. Esses ângulos não iam cair exatamente um em cima do outro? Então, por isso que a gente chama eles de correspondentes e por isso que eles são iguais, tá? Uma outra nomenclatura, ângulos alternos e internos. Então, vamos olhar só para essa figura aqui, ó. Alternos e internos. Então, o E e o C estão um de cada lado e eles estão dentro do feixe de retas paralelas. Por isso, eles são alternos. Alternos significa que estão um de cada lado. E internos, porque eles estão na parte de dentro do fecho. Então, o E e o C são alternos internos, assim como o D e o F também são alternos internos. E eles são iguais, são congruentes. Alternos externos, ó, o A e o G
Tá um de cada lado e eles estão na parte de fora do feixe de retas paralelas, por isso eles são alternos, um de cada lado, externo, porque está na parte de fora. E o H e o B. Então, os ângulos alternos internos e alternos externos também são congruentes. Colaterais. Colaterais, sem ser a doença, de efeito colateral. Ângulos colaterais significam ângulos que estão do mesmo lado. Então, nós temos colaterais internos e colaterais externos. Colaterais internos estão na mesma região interna do feixe de retas paralelas. E os colaterais externos estão na mesma região, só que na parte de fora, a parte externa. Repara que eles não são adjacentes, ou seja, eles não estão um do ladinho do outro. Eles estão do mesmo lado aqui, ó. Significa que eles estão do mesmo lado da reta transversal, mas ou eles são externos ou são internos. E esses ângulos, os colaterais, que significa estão do mesmo lado, eles são sempre suplementares, ou seja, somados, eles formam um ângulo de 180 graus. Então, vou voltar à figura anterior. Então, aqui, os ângulos alternos internos ou os alternos externos, somados, eles dão 180 graus. Isso quer dizer que eles são suplementares. Vou continuar. Então, ó, ângulos correspondentes, ângulos alternos internos e ângulos alternos externos são congruentes, ou seja, são sempre iguais. Ângulos colaterais internos e colaterais externos são suplementares, tá? Uma outra decorrência desses ângulos correspondentes é que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Agora, a gente vai demonstrar que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, eu tenho um triângulo de vértices A, B e C e ângulos A, B e C. A gente vai traçar uma reta paralela ao lado BC, passando por A. Então, aí, ó, tracei a reta. Ela é uma reta paralela. Repara que essa reta paralela ela foi cortada por essas transversais e formam dois ângulos. Esse ângulo vai ter essa medida aqui, ó, porque eles são iguais. Ó, esse ângulo é alterno interno com esse e este é alterno interno com esse. Então, esses ângulos aqui são iguais. E isso aqui forma um ângulo raso. Quanto que mede um ângulo raso? Um ângulo raso mede 180 graus. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que esses aqui, ó, que são alternos internos, essa medida aqui é 180, logo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, isso a gente também pode usar para resolver alguns problemas. Professora, e se a soma dos ângulos der 120? Não pode, tem que dar sempre 180. Vamos ver aqui esse exercício. Como é que eu vou calcular o x nesse exercício? O que eu acabei de demonstrar? Que a soma dos ângulos internos dá 180.
Então, a soma desses ângulos aqui, dessa figura, tem que dar 180. Gente, a minha caneta não quer entrar. Não quer funcionar. E agora? Deixa eu ver se foi. Aconteceu isso ontem com a professora de física. Ih, babado. Não entrou. Pois eu volto para esse. Eu acho que eu tenho um outro exercício aqui que eu já tinha posto a resolução. Então vamos para esse que eu já tinha escrito a resolução. Nesse aqui, como é que a gente vai fazer? Depois eu volto. Eu vou fazer a soma desses ângulos e tem que dar 180 graus. A caneta não voltou. Morreu. Não está escrevendo não. Depois a gente faz. Deixa eu ver esse aqui. Observe o ângulo entre as retas paralelas e a reta transversal e determine o ângulo indicado. Vamos ver aqui, ó. Esse ângulo Y, ele é alterno e externo do 120. Então, eles são iguais. Então, o Y é igual a 120. Já o Y e o X formam um ângulo raso. Ou o X e o 120, eles são colaterais externos. Então, ângulos colaterais externos também são suplementares. Então, X mais 120 dá 180. Então, X é 180 menos 120, X é 60. Então, nós usamos essas definições de colaterais internos, colaterais externos, alternos, congruentes, para a gente poder calcular os ângulos nos exercícios. Vou passar para o outro. Esse aqui. Esses dois ângulos, aqui ele está pedindo para encontrar o valor do ângulo. Então, eu vou achar o valor do X, depois eu vou substituir para achar o valor do ângulo. Então, esses dois ângulos, eles são alternos internos. Ângulos alternos internos são iguais. Então, eu coloquei aqui a resposta, são iguais. Então, 3x mais 48 é igual a 5x menos 12. Então, eu vou passar o 5x para o primeiro membro e o 48 para o segundo. Então, ficará 3x menos 5x menos 2x. Menos 48 com menos 12, menos 60. Sinal negativo na frente do x, eu vou multiplicar por menos 1. Então, 2x igual a 60, x igual a 30. O exercício não está pedindo para achar o valor de x, está pedindo para achar o valor do ângulo. Então, eu tenho que pegar esse valor e substituir. Repara que substituindo aqui ou aqui, eu tenho que achar o mesmo valor, porque os ângulos são iguais. Então, eu substituí aqui no primeiro, vai ficar 3 vezes 30 mais 48. Então, esse ângulo é o ângulo de 138 graus. Aí alguém pode perguntar, professora, necessariamente eu preciso substituir nos dois? Não, basta substituir em um porque os ângulos são iguais. Eu substituí aqui nos dois para mostrar para vocês que realmente os ângulos são iguais, eles precisam ser iguais, tá? Porque eles são alternos internos. Vou passar para o outro. Agora aqui, nesse eu estou pedindo para determinar o valor do x, não o valor do ângulo. Esses ângulos são o quê? Ó, repara que as paralelas agora não estão mais em pezinhas, não estão mais na horizontal, elas estão inclinadas. Mas eles são alternos externos, e ângulos alternos externos são iguais. Então, 2x mais 30 é igual a 150.
2x é 150, mais 30 passa para o outro lado, fica menos 30. Então, 2x igual a 120, x é 120 sobre 2, x é 60. Tudo bem aqui? Nenhuma dúvida? Vou passar para o próximo. Determine o valor dos ângulos. Então, toda vez que eu pedir o valor do ângulo, eu tenho que achar o valor do x e depois substituir. Então, esses ângulos são colaterais internos. Ângulos colaterais internos, a soma é 180 graus, porque eles são suplementares. Então, eu vou somar 5x mais 36 mais 4x menos 9 é igual a 180. Então, 5x com 4x, 9x. 180, 36 eu vou passar para o segundo membro e o menos 9 também. Então, vai ficar 9x igual a 153. X é 153 sobre 9, que é 17. Nesse, eu preciso substituir o x em cada uma das expressões, porque eles não são iguais. Eles são ângulos suplementares. Então, eu vou substituir o 17 no lugar do x em cada uma. Então, aqui no ângulo de baixo vai ficar 4 vezes 17 menos 9, que dá 59. No segundo, 5 vezes 17 mais 36, que dá 121. Repara que se você somar o 121 com o 59, dá 180. Então, o seu problema está certo, tá? Vou passar. E agora esse aqui. Deixa eu ver se a caneta vai dar o ar da graça. Gente, a caneta não está funcionando hoje. Ficou de greve. Depois eu paro a explicação e vou digitando, porque aqui eu não consigo digitar no meio da apresentação. Olha só, para a gente completar essa matéria, eu vou pedir que vocês peguem a apostila no módulo 3, capítulo 7, página 24 e página 25. A página 24 e a página 25, o exercício 5, 6 e 7, são iguais a esses que nós fizemos, tá? Então, eu vou pedir para que vocês façam esses exercícios e eu vou colocar a resolução dos exercícios na plataforma também. Lembrando que hoje eu coloquei a nossa primeira atividade do bimestre, que é uma pesquisa sobre o matemático Euclides. Agora eu vou parar aqui a reprodução para a gente fazer o exercício.